8 horas da manhã em ponto, terça-feira, 15 de agosto de 2023, os destaques do dia no Jornal Gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Reinaldo Azevedo, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nessa entrevista, acabou falando mais do que a boca, né? E uma declaração desastrosa que atingiu em cheio o núcleo duro de deputados da Câmara Federal, que ontem à noite tinha uma reunião, cancelaram a reunião por conta da repercussão da fala do ministro da Fazenda. Vamos acompanhar direitinho o ataque feito por Fernando Haddad aos deputados em relação a outros poderes. Quem está valorizando o diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado, que tem sido espetacular. E o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho, não está fácil. Imagina. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu passei 9 anos em Brasília. Nunca houve. No primeiro governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido. Então, eu penso que tem que haver uma moderação aí. O presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, publicou nas suas redes sociais que a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi enviesada e descontextualizada, né? E diz que isso nada contribui para o diálogo. No momento em que nós temos votações importantes, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a questão da desoneração da folha de pagamentos, pautas econômicas que muito governo tem trabalhado para conseguir a sua aprovação célere e colocar o Brasil num outro rumo, que é o rumo do crescimento, né? O rumo em que precisamos estar para superar as nossas dificuldades, dentre elas, por exemplo, a geração de empregos, que só virá com o crescimento da economia brasileira. O ministro da Fazenda sabe da sua responsabilidade ao falar, tanto é que o Fernando Haddad, depois da repercussão dessa fala, a entrevista exclusiva ao Reinaldo Azevedo, ele mesmo veio a público para tentar, de alguma forma, reparar os erros cometidos durante a escolha das palavras. Ele mesmo sabe que foi muito infeliz ao tratar desse tema, pressionando, a Câmara e colocando a Câmara em uma condição de destaque perante o Senado Federal e também outros poderes como o Judiciário e o Executivo. Se a Câmara hoje tem um poder maior ou menor, e nós discutimos sempre isso aqui, é porque a política mudou de uns anos para cá. A política hoje, ela não é mais aquela política que era desempenhada durante os primeiros mandatos do presidente Lula, como nós tínhamos o presidencialismo de coalizão ou cooptação, como chamaram depois dos escândalos de corrupção envolvendo o governo. Hoje, a negociação política, ela passa muito mais pela Câmara. Há uma ideia de semipresidencialismo que foi apresentado pelo ex-presidente Michel Temer, que de alguma forma é colocada em prática nessas negociações, e com isso nós precisamos dizer o seguinte: se é bom ou se é ruim, vai da opinião de cada um, vai dos exemplos que nós vamos ter. Agora nós precisamos dizer o seguinte: as votações passaram a ser muito mais céleres, as votações passaram a acontecer. Nós vivemos um período sem reformas na história do Brasil. E de lá para cá, quando essa coisa começou a mudar, nós tivemos a celeridade de reformas como a trabalhista, a previdenciária. Agora a reforma tributária já passou na Câmara. Tudo bem que são necessários reparos, não estou entrando no mérito aqui do texto, porque ninguém quer aumento de impostos. Agora, que esses temas espinhosos que passavam ao largo das discussões, que eram lentas, demoradas, para os projetos conseguirem passar, nós temos hoje uma celeridade muito maior, isso ninguém nega. Então, o ministro da Fazenda sabe a responsabilidade que tem ao pronunciar suas palavras, é um dos ministros mais importantes do governo, tinha um bom retrospecto aí na negociação com os parlamentares, mas agora o Planalto corre atrás aí para tentar acertar os pontos que ficaram desencapados depois dessa declaração do ministro Fernando Haddad. Vamos a Brasília, capital federal. O Cláudio Humberto